Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Continuando no versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã, nós queremos mais uma vez, Senhor, colocar o nosso coração diante da Tua Palavra. Ela tem o poder de curá-lo. Ela tem o poder, Pai, de tratar. Ela tem o poder de transformar a nossa mente, os nossos pensamentos. Nessa manhã, nós pedimos ao Espírito Santo: fala conosco. Ministra em nosso coração, através dessa palavra, que é uma mensagem poderosa para os nossos dias. Que ela entre e encontre uma boa terra e promova transformação, que se transformará em frutos para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo judeu, nesse momento, estava vivendo sobre o domínio dos romanos. Já é conhecido. Sabemos disso. Havia uma grande expectativa pela chegada do Messias. Porém, muitos desejavam um Messias político, aquele que falaria, iria na frente do Sinédrio e manifestaria ali a vontade de Deus. Outros desejavam um Messias general, que estivesse montado em um cavalo e fosse enfrentar os romanos. Nesse cenário aqui, existem muitos conflitos entre Jesus e os líderes religiosos que valorizavam mais a aparência, mais a religião e muito menos a transformação do coração. Mateus 26 representa um dos momentos mais dramáticos da história da redenção. Jesus está a poucas horas, a poucos momentos de se entregar na cruz por todos nós. A última ceia terminou, o Getsêmani se aproxima, Judas já está decidido, vai traí-lo. Os soldados estão chegando, o plano eterno de Deus está agora na sua configuração mais dolorosa. Enquanto Cristo caminhava para entregar a sua vida por mim e por você, Pedro, por outro lado, caminhava para um fracasso da sua vida.
que marcaria a sua história. Tanto o foco que eu quero trazer nessa manhã não é sobre o fracasso de Pedro, nós falaremos sobre isso, mas o foco aqui está na graça de Jesus. Porque antes mesmo da queda acontecer, Jesus já havia preparado redenção. Antes de nós cairmos em qualquer situação em nossa vida, Jesus já tem uma redenção preparada para cada um de nós. Essa é uma das maiores revelações do Evangelho. Deus conhece as nossas quedas antes mesmo que elas aconteçam, mas seu plano continua em levantar todo aquele que se arrepende. E o primeiro ponto dessa mensagem é: quem confia na sua própria força está mais próximo da queda que imagina. Antes de Pedro negar Jesus, ele já havia começado a cair. A queda, queridos, ela não começa no pecado em si, no dia da ação, no dia do pecado. Não começa isso assim. A queda começa em um coração se distanciando da presença de Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Jesus aqui está nos mostrando que o pecado não se consolida no ato em si, mas quando o coração se desvia da presença dele. Um pensamento, esse é a tremenda responsabilidade que hoje nós temos de viver na graça. A responsabilidade de viver na graça é muito maior do que viver na lei. Na lei você errou. Pega-se uma rolinha, pega-se um cordeiro, apresenta como sacrifício, o pecado está perdoado e acabou. Na graça o nosso coração fica exposto. O reino de Deus trata não apenas do comportamento externo, mas principalmente das intenções, dos pensamentos, daquilo que está no seu interior. Pedro amava Jesus, sim ou não? Queridos, Pedro estava trabalhando, tem a primeira experiência com Jesus, larga tudo e vai seguir a Jesus. Pedro amava Jesus. Ninguém pode questionar isso, ele havia deixado tudo para seguir o mestre. Teve experiências poderosas, a pesca milagrosa, andar sobre as águas, a transfiguração no monte. Pedro estava deslumbrado com a presença do mestre. Mateus 16 diz: respondeu Simão e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das maiores revelações da Bíblia. Quem vocês dizem que eu sou? Foi a pergunta de Jesus. Quem eles dizem que eu sou? E agora quem vocês estão dizendo que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi uma revelação do alto. Pedro viveu essas experiências com Jesus. O problema então de Pedro não é falta de amor, é o excesso de confiança. O excesso de confiança em determinados momentos da nossa vida pode nos destruir, nos levar às maiores quedas. O excesso de confiança em uma conversa, achar que você tem condições de suportar, ouvir certas coisas e não contaminar o seu coração. O excesso de confiança em achar que é forte demais, em brincar com uma conversa no WhatsApp, em brincar com uma curtida para uma mulher solteira, para uma mulher casada,
É o excesso de confiança que nos leva à queda, queridos. Então, na última ceia, Jesus anuncia que todos seriam abalados. Vocês vão ser abalados. Vocês vão se dispersar. Mas Pedro, impetuoso, diz: Mestre, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Um passo já estava dado para a queda. Observe que Pedro já faz logo uma comparação. Ele olha para os outros discípulos e praticamente ele está dizendo: olha, eles podem errar com o Senhor, eles podem falhar, eles podem te abandonar, eles podem mentir, fugir, mas eu não. Esse é o grande problema da autossuficiência espiritual. Achar que pode caminhar sozinho, achar que pode viver sozinho, achar que Deus só fala com você se você estiver sozinho. Não se submete a nenhuma liderança, não se submete a nenhum tratamento, não se submete a um discipulado. Autossuficiência espiritual. Enquanto Jesus estava falando sobre dependência, Pedro estava falando sobre a capacidade. O que é a nossa capacidade? Nada. Enquanto Jesus estava anunciando a necessidade da graça, Pedro estava exaltado e exalando a sua força, a força da sua carne. Poucos minutos antes, Jesus tinha acabado de ensinar uma das grandes lições de liderança. O Rei do Universo se colocou diante dos discípulos, lavou os pés deles. O Deus que criou céus e terras estava ali agora, como homem, despido da sua glória, lavando os pés dos discípulos. Enquanto Jesus se abaixava em humildade, Pedro se levantava no orgulho. A humildade, ela prepara para tudo aquilo que Deus deseja se manifestar e tornar perene na nossa vida, se manifeste. Mas o orgulho, nós sabemos, ele precede a queda. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Pedro caiu porque acreditava ser forte demais, e que jamais cairia. E esse continua sendo, nos dias de hoje, um dos maiores problemas da vida cristã. Quando acreditamos que não precisamos mais vigiar, quando acreditamos que não precisamos mais orar, quando subestimamos a comunhão pela autossuficiência, estamos nos primeiros passos para a queda, para a ruína. Jesus ainda tentou alertá-lo. Eles foram para o Getsemane juntos. Jesus está ali orando, gotas de sangue estão caindo do seu rosto. Enquanto isso, Pedro estava dormindo. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não disse que Pedro era fraco espiritualmente, ele reconheceu. O espírito está pronto. O desejo de Pedro era verdadeiro. Ele realmente parecia ser fiel. Há pessoas que amam a Deus sinceramente, mas negligenciam a oração, negligenciam a leitura. Não tem como permanecer de pé, queridos. Deixe de comer um dia, como você vai se sentir? 2 dias, 1 semana. Fraqueza, abatimento. Não é diferente na vida espiritual. Se você não se alimentar da palavra, se você não buscar o Senhor em oração, entrar em comunhão profunda com Ele, pode colocar aí o termômetro espiritual, vai mostrar crente anêmico,
Crente anêmico precisa urgente ler, orar, buscar, se quebrantar. A palavra nos deixa vigilantes. Mas tem pessoas que até buscam a palavra, mas não buscam a vigilância. Desejam permanecer firmes, mas começam a confiar mais nas suas experiências, nos seus anos de crente. Aquilo que Deus fez no passado, mas Deus quer fazer hoje. Deus quer fazer nessa manhã, na vida da igreja. É justamente nesse momento que o inimigo encontra o espaço que ele precisa. Onde tem soberba, onde tem autossuficiência. Talvez a maior lição desse primeiro momento aqui é que o problema nunca é reconhecer que somos fracos. Esse não é o problema. O verdadeiro perigo é acreditar que somos fortes, suficientes para viver uma vida sem depender de Deus. Quanto mais perto estamos de Cristo, menos confiaremos em nós mesmos. Quanto mais maduros nos tornamos, mais entendemos que permanecer de pé é somente pela graça. Permanecer de pé nesse altar é somente pela graça. Permanecer com o casamento de pé é somente pela graça. Permanecer com uma vida cristã, sendo vista como testemunho, é só a graça. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Essa palavra continua ecoando para a igreja nos nossos dias. Aquele que acredita estar de pé, cuide-se, cuide para que não caia. O segredo da nossa perseverança não está na nossa força, está na dependência. Está na dependência diária do Senhor. Talvez você hoje tenha chegado aqui acreditando que a sua maior batalha, a sua maior derrota, a sua maior vergonha tenha sido o pecado que você cometeu. Mas antes, nessa manhã, de Deus tratar o pecado, tratar o erro, Deus quer visitar a raiz, a verdadeira motivação. A pergunta não é onde você caiu. A pergunta é: em quem você estava confiando? Eva só caiu porque ela transferiu a confiança das palavras de Deus para as palavras da serpente. Toda queda das nossas vidas começa com um diálogo com a serpente. Começa com uma conversa errada, que gera um pensamento errado, que vai manifestar em um comportamento errado. Toda restauração começa quando nós abandonamos a autossuficiência. É pela graça que nós estamos aqui. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós abandonamos a autoconfiança e voltamos a depender do Senhor. Essa igreja só está aberta porque nós confiamos no Senhor. E aí o Senhor toca nos corações para manter a obra. A propósito, dentro do envelope de dízimo de todo mundo, eu deixei uma palavra do mês abençoando a sua vida. Depois você leia, leva para casa e leia. Não deixa dentro do envelope, leve para casa. Toda restauração então começa quando nós abandonamos essa autossuficiência. Eu tenho uma experiência dentro da minha casa, queridos. A minha irmã era autossuficiente. Meu Deus, eu estou gravando esse negócio, daqui a pouco a minha outra irmã vê, vai ficar atribulada. Mas a minha irmã era muito autossuficiente. Depois tu corta isso, Gabriel.
era muito autossuficiente. Cara, era uma mulher extremamente inteligente. Começou a se dedicar, se destacar. Começou a trabalhar, o primeiro emprego, o segundo emprego, 3 empregos. A soberba era dentro de casa, com os meus pais. Aos 22 anos, diagnosticada com esclerose múltipla, no auge da sua glória. 20 e tantos anos, acho que foi 25 anos, 24 anos, numa cama. Acabou-se, foi-se a glória. Icabode, acabou. A glória do homem sem Deus é ruína. A soberba do homem vai manifestar as obras da carne, as obras do diabo. Enquanto Jesus anunciava essa necessidade da graça, Pedro estava exaltando a carne dele. Não deixe o inimigo falar nos seus ouvidos. Aprenda a depender de Deus. Peça ao Espírito Santo, olha, abre, Espírito Santo, os meus ouvidos. Quero ouvir a vontade do Senhor nesse propósito aqui, que está se apresentando nessa proposta. Todos nós, quando aprendemos a nos ajoelhar diante de Deus, a pedir os conselhos dEle, nós estamos afastando a queda, a ruína. Nós estamos nos desligando com essa condução maligna que tenta a todo momento entrar na nossa vida. Então, quem aprende a se ajoelhar diante de Deus, dificilmente permanecerá caído nas circunstâncias da vida. O ponto 2, o olhar de Jesus é maior do que o nosso pior fracasso. O olhar de Jesus é muito maior do que qualquer fracasso da nossa vida, da nossa história. Depois de negar Jesus pela 3ª vez, Pedro ouviu um som que jamais esqueceria, e às vezes acontece com a nossa vida também. Qual foi o som? O galo cantou. Muitas vezes, quando nós erramos, nós ouvimos aquele som daquele dia do erro. A música, o grito, a falha, a palavra doce. Naquele exato instante, o Evangelho de Lucas, que é o único que retrata isso, houve algo muito especial. Lucas registra então esse detalhe que Mateus não vai mencionar. Lucas 22:61, então, voltando-se o Senhor, na hora que o galo canta a 3ª vez, então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes que o galo cante hoje por 3 vezes, você me negará. Então Pedro saiu dali, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro foi avisado, Pedro foi advertido, mas Pedro não ouviu. Quantos de nós já não passamos situações que não precisávamos ter passado? Fomos avisados, fomos instruídos, fomos advertidos. Nós, como pastores queridos, nós passamos por tantas coisas. Certa vez eu disse para um casal: eu não vou fazer o casamento de vocês. Aquilo causou uma revolução no meu ministério. O final da história, vocês já sabem. Não estão juntos.
Tem coisas, queridos, que Deus usa um pastor, um líder, uma mãe, um pai, para nos instruir, para nos direcionar, porque Deus não ama ver ninguém caindo, mas Ele ama restaurar o caído que se arrepende. Então esse era o maior momento de sofrimento da vida de Pedro. Mesmo assim, quando o galo cantou, Jesus olha para ele, Jesus vira o rosto para ele. Não pensem vocês que foi um olhar de condenação. Quando fracassamos, quando pecamos, quando erramos, normalmente, nós imaginamos que Deus se distanciou da nossa vida. Sim ou não? O pecado realmente faz divisão. Porém, Deus ama a sua vida. Ele não ama o seu pecado, mas Ele ama a sua vida. Quando Pedro estava vivendo então o pior momento da sua vida, Jesus faz questão de encontrar com ele através do olhar. Um olhar compassivo, misericordioso. Ainda que no pior momento da vida dele, ele para olhar o Pedro. Essa manhã ele está te olhando. Troca um olhar com Jesus nessa manhã. Talvez, ao olhar para Jesus nessa manhã, nós podemos abaixar a cabeça, olhar o sofrimento que foi feito pelas nossas vidas, e de verdade muitos de nós não valorizamos. Mas não foi um olhar de condenação. Se Jesus tivesse condenado Pedro com um olhar naquele momento, talvez o destino de Pedro seria o mesmo de Judas. Não tem mais jeito. Mas a certeza de um olhar de compaixão é ver que Pedro voltaria à sua posição. Pedro jamais pregaria no Pentecostes, jamais escreveria cartas que fortaleceriam a igreja durante anos. Aquele olhar ensanguentado, ferido, exalava amor. No momento da sua maior dor, nós vemos Deus olhando para Pedro e liberando o amor. Talvez, se Jesus pudesse falar com ele naquele dia, Jesus diria: Pedro, eu sabia que isso ia acontecer, mas Pedro, eu continuo te amando. E agora o nome de Pedro é o seu nome. Pedro, eu continuo te amando. Eu continuo te amando. Seu pecado não pode mudar o propósito que eu tenho na sua vida. Pedro, a sua queda não apaga o seu chamado. A sua queda não pode parar o meu amor por você. Que diferença existe então entre Pedro e Judas? Os dois pecaram, os dois choraram, os dois sentiram culpas. Judas acreditou que o seu pecado era maior do que a graça de Deus. Pedro descobriu que a graça é infinitamente maior do que qualquer pecado. Essa continua sendo uma das maiores estratégias do inimigo. O diabo não trabalha apenas para fazer alguém cair, ele trabalha para convencer a pessoa de que a sua queda, ou por sua queda, Deus nunca mais poderá usar a sua vida. Isso é uma mentira. Senão Pedro nunca mais subiria em nenhum púlpito, nunca mais pregaria nada, nunca mais discipularia ninguém.
Ele transforma, ele tem prazer de transformar a culpa em uma identidade. Mas Deus não faz isso. O diabo faz as pessoas declararem na frente do espelho, no seu pensamento: eu sou fracassado, eu errei, eu não mereço. Mas Deus nunca chamou Pedro de fracassado, Deus nunca apontou o dedo para ele, Deus nunca mandou que Pedro fosse embora depois daquela noite, depois daquele erro. Porque o Senhor não define a nossa identidade, o nosso propósito no pior dia da nossa vida. Ele nos define pelo propósito que decidiu cumprir através de nós. Talvez então existam pessoas aqui carregando o peso de decisões erradas. Pastor, eu errei. Hoje eu olho para a minha vida, até os 16 anos de idade, eu ouvia 100% a minha mãe. Depois disso, algumas outras coisas foram entrando no caminho. E algumas coisas deram erradas, porque eu não a ouvi. Quando eu fui me converter ali nos 21 para 22 anos, 20 para 21 anos, a minha vida estava completamente destruída. Mas o Espírito Santo, na vida da minha mãe, tinha me orientado a não fazer as coisas que eu estava fazendo. O alerta é: ouça, abra seu coração, mude a direção. Talvez você esteja dizendo aqui nessa manhã: pastor, se o senhor soubesse o que eu fiz. Existe uma pergunta muito mais importante. Você acredita que o sangue de Jesus é capaz apenas de perdoar pequenos pecados? Não. O sangue de Jesus foi derramado para perdoar todo o pecado e provocar toda a restauração. A cruz responde essa pergunta, porque Jesus não morreu para perdoar um pequeno pecado, foi todo o pecado. Pedro então precisava entender isso. Observe que Jesus não discutiu com Pedro naquela madrugada. Jesus não deu um sermão. Jesus trocou um olhar. Jesus podia ter perguntado: Pedro, por que você fez isso comigo? Você disse no dia da ceia que jamais faria isso, Pedro. Às vezes um olhar cheio de graça transforma e fala muito mais do que 1000 palavras. Quando vocês forem para o reencontro, vocês vão descobrir uma coisa que falamos lá, que a mãe briga, a mãe às vezes grita, a mãe quer bater, mas pior do que a mãe, Luciano, é aquela chamada atenção de vó. Quando a avó chama atenção, a avó não grita. A avó só expressa um olhar e diz: meu filho. É pior do que os gritos da mãe, é o olhar. A avó não precisa gritar. A ternura da avó, quando ela fala: meu filho, minha filha, não faz isso. É pior do que uma chinelada. E essa foi a experiência de Pedro. Pior do que as chibatadas, as surras que Jesus levou, foi o olhar de Jesus, sem condenação. A Bíblia diz então que ele saiu, chorou amargamente. Essas lágrimas não eram apenas de culpa, eram lágrimas de arrependimento. Ou lágrima boa, é a lágrima do arrependimento. Pai, eu peguei, mas eu quero pedir perdão e ela é quente. Quem já chorou lágrima quente aí? Essa é braba. O remorso produz desespero. Remorso fez Judas se matar.
Mas o arrependimento, queridos, ele produz salvação, ele produz transformação. O arrependimento, ele vai produzir transformação. Por isso que todo mundo que se arrepende é colocado no lugar de volta. Aí vem o irmão do filho pródigo, fica atribulado, porque ele é colocado no lugar de volta. Efésios 4:22 diz, bota para mim no Efésios 4:22. Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixei a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, aquele que antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que de graça aos que a ouvem. Transformação, é isso que a palavra provoca em nós. Foi naquela noite, então, que Deus começou a lapidar o pregador de Pentecostes, que levaria milhões de pessoas a Cristo. As lágrimas da história de Cristo, as lágrimas da sua história, não é o fim. Elas são o início de uma restauração que Deus deseja fazer. As lágrimas que hoje, porventura, estão caindo dos seus olhos, não podem frustrar, não podem parar. Esse sentimento de hoje não deve mudar o futuro que Deus está construindo a partir dessas lágrimas. Talvez o galo, o momento do pecado, ainda esteja gritando na memória. Talvez exista a lembrança do dia do pecado, do erro, acusações, apontamentos. Mas você deve tomar uma decisão hoje: se lembrar desse olhar compassivo, misericordioso e cheio de graça. Não era um olhar de condenação, não era um olhar para humilhar, mas para dizer: eu ainda amo você. Último ponto: seu propósito nunca deixou de existir. Existe uma pergunta então que precisa ser respondida: se Pedro negou Jesus por 3 vezes, se fracassou justamente no momento mais importante, se abandonou o mestre quando ele mais precisava de um amigo, por que Deus escolheu ele novamente? Por que Deus está te chamando nessa manhã novamente? Humanamente não faz sentido você andar com alguém que te traiu. Humanamente não faz sentido que alguém que do seu pior momento, que poderia ali, não faria nenhuma diferença diante da sentença, mas um apoio no momento do dia difícil, é muito importante, sim ou não? É muito importante. Se fosse em uma empresa, Pedro estaria demitido. Pedro, vai embora, caça tuas coisas, passa no RH, resolve lá a sua vida e vai embora, não quero mais te ver. Se fosse num exército, Pedro perderia a patente dele e seria preso como desertor, aquele que abandonou, desertou. Se fosse um tribunal,
ele seria condenado. Mas o rei liberou a sentença da graça. O reino de Deus, ele vai contra a nossa lógica humana. Deus não escolhe pessoas, ou não deixa de escolher pessoas, porque elas fracassaram. Todos nós falharemos. Deus escolhe pessoas que aprenderam a se arrepender, aprenderam a depender completamente da graça. E é por isso que 50 dias depois da cruz, Pedro é encontrado novamente. Pedro não está agora escondido, Pedro não está envergonhado, Pedro não está vivendo do passado, Pedro recebeu perdão. Pedro é encontrado de pé. O mesmo homem que havia tremido diante de uma criada, agora se levanta a pregar para milhares de pessoas. O mesmo homem que disse: eu não conheço esse homem, agora ele declara diante de Jerusalém inteira. Atos 2:36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem mudou, porque houve graça. Que transformação aconteceu na mente de Pedro. Essa é a transformação que Deus quer fazer conosco aqui. É arrancar toda a culpa, arrancar todo o medo, arrancar tudo aquilo que hoje está paralisando a sua vida. O fracasso deu lugar então ao propósito. O fracasso dará lugar ao propósito de Deus na sua vida. Não porque Pedro ficou mais forte, mas porque o Espírito Santo vivifica a nossa alma. Aleluia. Aqui está uma grande verdade. Deus nunca pretendeu que vivêssemos fora daquilo que Ele elaborou como bom, agradável às nossas vidas. A vitória vem através do Espírito Santo, e nós precisamos abrir a casa, abrir a mente, abrir o coração. Por isso Jesus havia prometido: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins. Pedro não foi restaurado apenas para sentir a paz novamente, ele foi restaurado para cumprir uma missão. O Senhor é muito inteligente. Ainda que erros aconteçam na nossa jornada, falhas, o propósito dele não deixa de existir. Assim como Pedro foi restaurado para cumprir uma missão, o desejo de Deus é que sejamos restaurados também para cumprir uma missão. E eu já estou terminando. Eu busquei um homem que fracassou na vida nos tempos atuais, Babe Ruth. Ele era o maior recordista em rebatidas no beisebol nos Estados Unidos. Porém, esse homem que liderava o ranking em um determinado momento da sua história foi um dia o mais fracassado. Ele também era os jogadores que mais erravam as suas batidas. E as pessoas riam dele, zombavam dele. Mas ele não largava o seu taco. Continuava tentando até se tornar o maior rebatedor da história. Por 40 anos esse recorde dele foi imbatível. Ele ficou no topo.
Mas o acerto desse homem só foi possível porque ele não desistiu. Ele ter mudado o rumo da história dele de um fracassado para o maior rebatedor e um homem respeitado, foi ele continuar, ainda que as pessoas estavam rindo, ainda que os fracassos eram reais, ele não largava o taco. Eu digo a algumas pessoas, só não bate de carro quem não dirige. Porque quem não se coloca em grandes conquistas, não tenta, nunca vai chegar a algum lugar. A lição aqui é clara: os maiores vencedores da história quase sempre são os que tiveram que tentar mais uma vez, que independente das quedas, eles não pararam. Pedro poderia ter desistido naquela madrugada. Acabou, vou voltar a ser pescador. Acabou para mim. Eu pensei que seria um grande discípulo, mas terminei como um traidor. Poderia ser a marca de Pedro, nós poderíamos ler hoje os outros evangelhos e constar a história de Judas e Pedro, mas Pedro decidiu voltar. Isso nos leva a um momento extraordinário. Imagine os céus observando a pregação de Pedro. Aí, comecem a imaginar comigo os anjos no céu olhando o Pentecostes 50 dias depois, e é ele mesmo, é aquele que traiu o mestre. Olha, é esse que negou o Senhor, foi ele que jurou que não conhecia, foi ele, é esse homem. Então Deus responde: sim, é ele, é exatamente ele, é exatamente esse homem que caiu, é exatamente essa mulher que um dia se afastou, é exatamente essas pessoas que hoje estão aí anunciando, que estão sendo um modelo, que Deus tirou todo o fracasso e transformou em um grande testemunho. Porque a graça do Senhor transforma homens, mulheres que passaram pelo fracasso em um grande testemunho. Enquanto isso, imagine o inferno, Satanás, a negação, querendo apontar o galo cantou, a lágrima, o erro, o apontamento, as palavras erradas. Deixem os galos cantarem, não parem as acusações, não parem os apontamentos. Mas Deus transforma até aquilo que nos acusa em testemunho da sua graça. Toda acusação sobre a sua vida hoje se transformará em um grande anúncio da graça de Deus que se manifestará na vida das pessoas. Os galos continuam cantando em Jerusalém, mas Pedro não foi mais dominado por esse barulho, por esse som, por esse erro da sua história. Existe uma voz muito maior do que a voz da acusação, queridos. É a voz da graça, e hoje, nessa manhã, ela quer se manifestar aqui. Se coloque de pé. Essa manhã é a voz do Espírito Santo, é a voz daquele que diz: você caiu, mas eu posso te levantar. Você se entristeceu, mas eu posso manifestar alegria ainda na sua história. Atos 2:38, Pedro está dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas se converteram 50 dias depois da queda. Tem pessoas que estão vivendo a sua queda de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 7 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. O Espírito Santo
em 50 dias, transformou a vida do Pedro. Que contraste! Poucos dias atrás, Pedro era o homem que negava. Agora 3 mil almas estão rendidas a Cristo através da sua pregação. Percebam a graça, percebam o poder da graça, porque Deus não apenas apaga e redime o pecado, Ele restaura o propósito. Aquilo que parecia ser a prova do fracasso, tornou-se a evidência da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele está aqui nessa manhã. Talvez você esteja segurando o seu taco aí, nas mãos, pensando se vale a pena novamente tentar avançar, prosseguir. Talvez seu casamento tenha falhado, coisas tenham falhado na sua vida, talvez fechou uma empresa, talvez você tenha caído espiritualmente, talvez você esteja vivendo debaixo do peso da culpa, do erro, do engano, da traição. Mas hoje o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te dizer: continue orando, continue acreditando, continue servindo, continue tentando, continue avançando, não pare, porque o Deus que restaurou Pedro ainda continua escrevendo novas histórias, escrevendo histórias de restauração, de cura, de transformação. É pela graça, é através da graça, é através da cruz, que no terceiro dia ressuscitou o Mestre. Ao longo dessa mensagem, nós caminhamos por 3 cenários completamente diferentes. Primeiro, vimos um homem que confiava demais em si mesmo. Pedro acreditava demais que não cairia. Um homem que amava de verdade, mas a sua confiança em si mesmo era maior do que tudo. Aprendemos que quem depende da própria capacidade vai cair. Depois nós fomos levados ao pátio de Caifás. Vimos um Jesus desconfigurado. Parecia que tinha acabado, e ainda assim Ele olha com graça, com amor e misericórdia. Naquele instante parecia que tudo estava acabado. O homem que prometera a salvação agora estava morrendo. Aquele que prometeu fidelidade ouviu o galo cantar por 3 vezes e abandonou o propósito. Mas quando Pedro olhava o distanciamento do propósito de Deus na vida dele, Jesus olhava o propósito firmado ainda. Enquanto Pedro via o fim da caminhada, Jesus via o início de uma nova história. E então nós vamos encontrar com esse homem 50 dias depois, pregando a descida do Espírito Santo no Pentecostes. O homem que estava escondido, caído, destruído, agora está de pé, porque a graça restaura. A graça te tira do lugar do erro e te coloca no lugar da promessa. É isso que ela quer fazer aqui nessa manhã. Os discípulos que choravam de vergonha, agora estavam vendo milhares de vidas sendo restauradas. Isso revela o grande poder do Evangelho. O fracasso nunca será maior do que aquilo que Deus disse para a sua vida. A culpa nunca será mais forte do que o sangue do Cordeiro. O passado nunca será mais poderoso do que o propósito de Deus que vai se manifestar na sua história. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã, hoje, ouvindo dentro da sua mente pensamentos do erro, lembranças do erro, pensamentos da queda, de uma decisão errada,
de um conselho que você deixou de seguir, de uma orientação que você desprezou, mas nessa manhã, Deus quer substituir toda voz de acusação pela voz da graça. Meu filho, por aquele olhar de uma avó dizendo: meu filho, minha filha. O mesmo Jesus que olhou para Pedro agora está olhando para você, e ele continua dizendo: eu ainda te amo, o meu propósito ainda está de pé, eu ainda te amo, você é importante para mim. Não importa o que aconteceu, não importa o erro, não importa o pecado, porque o reino de Deus não é constituído por pessoas perfeitas, é constituído por pessoas que se permitem ser restauradas, serem libertas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Que amor tão grande, você me faz gigante, amor que constrange, que amor tão grande, você me faz gigante, amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, que amor é esse, o seu amor, inexplicável é o seu amor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento, esquecesse as pessoas que estão do seu lado, seu marido, seu filho, seu amigo. Pense agora na sua caminhada com Deus. Talvez existam pessoas aqui que estiveram em um momento como Pedro esteve, amam a Jesus profundamente, mas carregam dentro do coração uma culpa silenciosa, um pecado que está muito difícil de sair da sua vida, um erro. Você continua frequentando a igreja, vindo à igreja, caminhando, desejando Deus, adorando, mas ainda tem uma coisa que não te deixa dar o salto, se sentir liberto na sua totalidade. Mas no íntimo você acredita que Deus pode, entende que precisa. Toda vez que tenta avançar, o inimigo coloca sons como do galo cantando, pensamentos, palavras, prisões emocionais que abatem o teu coração. O inimigo faz menção do pecado, da falha, da vergonha, do erro, do dia, do casamento, do ministério interrompido, da decisão errada, da oportunidade desperdiçada. E você passou a acreditar que seria um dos últimos capítulos da sua história. Mas hoje você ouviu sobre a graça, que olha para um homem dentro da culpa, com um olhar de misericórdia, de ternura, de amor. Hoje o Espírito Santo está dizendo que
quem escreve, ou quem pode escrever o último capítulo da sua vida, não é o pecado, não é o erro, não é a falha, não é a discussão, não é uma briga, não é. Jesus nunca desistiu de Pedro, de Paulo, de Antônio, de João, de Márcia, de todos. Ele não desistiu de você. Hoje não é apenas um dia de perdão, hoje é o dia de restauração, onde Deus quer colocar de volta essa versão celestial na sua vida. Hoje é dia de Deus devolver a alegria da salvação, o dia em que você está sendo chamado a uma nova rendição, a não olhar para a sua força, mas entrar em um modo de dependência dos céus. Hoje é dia em que a esperança volta ao seu coração, dia em que você decide parar de viver olhando para o passado e começa a caminhar na direção do propósito de Deus. Se você entende que Deus está falando com você nessa manhã, se deseja deixar a culpa na cruz, se você quer ouvir novamente a voz da graça acima das vozes de acusação, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração nessa manhã. Sinalize para o Espírito Santo que você entendeu, que você deseja. Eu já me coloco nessa posição, porque eu desejo todo dia ter um encontro com Ele, todo dia ser abraçado com a graça deles, todo dia me arrepender, todo dia abrir mão da minha força, todo dia entender que o propósito dele é maior do que acusações, maior do que os meus erros, maior do que tudo. Hoje Ele está preparando um novo começo para a nossa vida. Pedro descobriu na pior noite da sua vida que o propósito não havia acabado. O Pedro que negou. Agora em João 21, Jesus vai à praia e ele está lá, o Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus fez ele declarar por 3 vezes que o amava. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro foi restaurado da dor, da culpa, do erro. O sanguíneo se rendeu à graça de Deus. O sanguíneo, o colérico, todos os comportamentos se rendem diante da graça de Deus, porque Deus fez todos eles. Deus criou cada um deles, e Deus sabe que, independente do que passa dentro do nosso coração, da nossa mente, Ele tem o poder de transformar, e é isso que Ele quer fazer aqui nessa manhã. Pai, eu coloco cada vida aqui nessa manhã nas Tuas mãos, que vem ter esse encontro com o Senhor. Eu peço ao Senhor a cura, a transformação, a mudança, Pai. Que a graça do Senhor alcance, Pai. Que essa voz errada do inferno nunca mais atormente o Teu filho e a Tua filha, com sentimento de culpa, com sentimento de erro, de abandono, sentimento de inferioridade, tristeza. Em nome de Jesus, todos nós somos lindos, amados, perfeitos diante daquele que nos criou, que nos formou com toda a excelência.
Pai, em nome de Jesus, muda o estado hoje. Ó Deus, começa a levantar os Pedros aqui. Começa a tirar de um estado de culpa e levar, Senhor, novamente ao propósito. Que a Tua graça alcance, ó Deus, e que ela penetre no coração, Pai. Não há nada perdido na história, não há nada que não possa ser restaurado, nada que não possa ser revivido, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Deus, nesse dia, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua presença e te pedimos, Pai, visita o nosso coração, restaura a nossa mente, restaura o propósito, restaura a alegria, Pai, em nome de Jesus. Pessoas saiam daqui nessa manhã com um novo sorriso nos lábios. A situação não mudou, a luta continua, as coisas continuam, mas uma nova esperança está brotando no nosso coração, e o nome dessa esperança se chama Jesus, e o adorno dessa esperança se chama graça, que não nos olha, não nos julga segundo esse mundo, Pai, mas com o amor perfeito daquele que é perfeito. Em nome de Jesus, se sinta amado nessa manhã, se sinta abraçado nessa manhã pelo Espírito Santo, se sinta cuidado por Deus, se sinta amada, uma princesa, um príncipe do Senhor nessa manhã, aqui nesse lugar. Libere um sorriso para os céus. Deus vai se manifestar na sua história. Que a rendição do seu coração te leve a um outro lugar na história, em Deus, em nome de Jesus.